compartilhar algo que a palavra incendiou na minha alma e eu quero poder ajudar, eu quero poder te fortalecer com essa palavra de hoje. Então, o tema é Alimenta-te da Verdade. Pois bem, eu baseei a minha reflexão desse dia no Salmo 37, a partir do versículo 1. Eu vou ler, diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, não tenhas inveja do que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Quando eu vi esses textos e comecei a refletir, esses textos falaram muito ao meu coração. E eu quero compartilhar por quê? Nós estamos vivendo um momento em que muitas pessoas precisam de uma resposta. Muitas pessoas precisam da verdade. Porque essa confusão de informações, essa confusão que a gente está vivendo, muitas pessoas estão perguntando para Deus, não é para os outros, é para Deus. Deus, qual é a verdade de tudo isso? E quando a gente olha para essa verdade, nós sabemos quem é, e eu vou falar, nós sabemos que não tem outro meio, não tem outra saída, a não ser a verdade. E essa verdade representa Jesus. E quando o tema é alimenta-te da verdade, quer dizer, se fortaleça em Jesus, aprenda com Jesus, conheça Jesus, ouça a palavra de Jesus e, indubitavelmente, você vai estar forte, você vai se fortalecer para qualquer circunstância. A questão é que esses textos do salmista, ele começa nos chamando a atenção, né? Ele começa, antes dele chegar e dar uma resposta, ele primeiro desvenda, ele abre os nossos olhos, ele tira o nosso coração de algumas coisas que verdadeiramente não faz parte dos filhos de Deus. No versículo 1, então, do Salmo 37, versículo 1, começa a dizer assim, ó, não fique indignado com os maus feitores. Não fique indignado com os maus feitores. Algumas traduções da linguagem de hoje dizem assim, ó, não fica aborrecido por causa desses homens maus. Por quê? Porque, na verdade, querido, esses malfeitores, ele está se referindo a pessoas maldosas, a pessoas que não professam a mesma fé que nós, são pessoas leigas de conhecimento, são pessoas até que professam a mesma fé, são pessoas às vezes que estão na igreja, são pessoas até que nós conhecemos, né? Talvez até tenhamos empatia com eles, mas eles não têm um coração transformado. E essas pessoas que não têm um coração transformado, diz Hebreus, que as suas raízes de amargura podem até contaminar. Então a primeira coisa é você não ficar indignado, né, com esse tipo de pessoa, não se aborreça com elas. Por quê? Porque quando você se aborrece com pessoas que têm um coração que não é convencido pelo Espírito Santo, um coração que vive de indignação, são pessoas más, pessoas que o combustível da sua vida é murmuração, reclamação, são aquelas pessoas que a companheira dela é a maldade, é a inveja, é a mentira. Esse tipo de pessoas são tratadas como malfeitores. E essas pessoas, elas são contagiosas. Então o salmista está dizendo assim, ó, não fique indignado por causa delas, porque essas pessoas, elas não são dignas. Que você deixe de viver a tua presença com Deus, a tua vida com Deus, a tua comunhão com Deus, para ficar indignado com esse tipo de pessoas.
E nos últimos dias, não só com pessoas, mas também com informações. Quantas coisas estão nos deixando indignados? São mentiras, são invejas, são um monte de coisas que são lançadas e a gente percebe que são setas e são pessoas que infelizmente estão sendo usadas para querer destruir aquilo que Deus impetrou na tua vida, realizou na sua vida. Então, não fique indignado com esses tipos de pessoas. A segunda coisa, ainda nesse texto, é que diz assim, ó, não tenha inveja dos que praticam o mal, né? Nessa tradução, assim, não tenha inveja daqueles que praticam a iniquidade e o mal. Para que ter inveja das pessoas que são arrogantes, desses malfeitores? E é interessante porque a semana passada alguém falou para mim assim, poxa, parece que as pessoas que não têm Deus, parece que estão tão bem, parece que as coisas lhe vão tão bem, parece que não acontece nada com eles. É aí que vem o engano. Essas pessoas maldosas são como folhas que murcham, são como ervas daninhas que aparecem e logo desaparecem. Elas estão prontas a desaparecer e também desaparecer com aqueles que estiverem caminhando junto, porque são pessoas que andam para lá e para cá, mas são pessoas que vivem de carapaças, são pessoas que vivem de mentiras, não são pessoas verdadeiras. Elas mentem para si mesmas, então são pessoas que não tem como você ter inveja, nem precisa invejar, porque são pessoas de vidas curtas. E quando eu falo de vidas curtas, eu não estou falando no sentido da morte literal, mas é no sentido de vida espiritual, ou de uma vida de mentira que um dia vai cair, um dia vai murchar, né? São pessoas que às vezes desfilam seus bons carros, que mostram as suas lindas mansões, que mostram estar feliz e não estão. São pessoas que gostam de mostrar as suas sabedorias, gostam de impor que são pessoas boas, que são pessoas extremamente conhecedoras, mas no fundo, lá no seu coração, são carapaças, são máscaras, são pessoas que estão definhando e estão dando o último grito de socorro, estão tentando as últimas nadadas da vida para sobreviver. Por quê? Porque a mentira, o pai dela nós sabemos, está lá em João 8,44, que o pai da mentira é o diabo. Então eu não preciso nem bater na tecla que são pessoas que terminam sendo enganadas pelo próprio diabo. E são pessoas que já se autocondenaram, não precisa de julgar. Então não se preocupe com isso, porque na verdade são pessoas que decidiram viver assim. E Deus não suporta a soberba. Essas pessoas que vivem de aparência, que querem impor sobre os outros as situações, impor sobre os outros aquilo que ele acha que deve ser certo, sem entender o coração das pessoas, sem saber como as pessoas estão. Essas pessoas são pessoas que vão desaparecer, vivem de aparência, e todo it tem um tempo. Toda aparência tem um tempo de durabilidade, porque o que Deus quer é essência, Deus quer verdade, transparência. Nós temos que ser quem somos. Não adianta eu querer impor, não adianta eu querer mostrar aquilo que, na verdade, estou enganando a mim mesmo. E quando aqui dentro de mim eu continuo com arrogância, orgulho, prepotência, eu nunca perdoei. É muito fácil falar de perdão, que eu te amo, quando na aparência, mas eu sempre aprendi com o meu pastor que a gente nunca julga ninguém, a gente vê pelos frutos, né? Quando as pessoas às vezes dizem que nos ama, conte comigo, porque Deus me fez humilde, mas a humildade não é uma palavra simples, e a humildade ela tem um reflexo na nossa vida, ela tem um reflexo no nosso andar, na maneira de falar, na maneira de ser, e o confronto interior.
porque a humildade ela é um confronto interno. E quando Deus trabalha na minha vida, quando Deus tira a minha soberba, quando Deus me faz ser imitador dele, quando Deus me leva à dimensão do Espírito, o confronto é dentro de mim. E eu vou externar, eu vou falar daquilo que o meu coração está cheio e foi transformado, que é o que diz a Bíblia, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, às vezes, eu posso te abraçar, te beijar, mas lá no fundo eu vou sofrer, eu vou viver como está dizendo aqui. Eu estou me defiando, eu estou a cada dia me enganando. E aí, o que isso vai trazer? A gente tomar um certo cuidado com esse tipo de pessoas, esses malfeitores. Por quê? Porque você precisa ser diferente. E uma das coisas que confronta os malfeitores é quando o teu posicionamento em Jesus condiz totalmente com aquilo que ele pensa ou ele faz. E aí eu sempre escuto um conselho da minha esposa e ela sempre fala algo para mim naqueles momentos que esses malfeitores, essas pessoas maldizentes, que às vezes querem nos confrontar, eles querem que nós saiamos da presença de Deus. Ela me lembra desses textos que eu vou ler para vocês, que se encontra em Romanos, no capítulo 12. E esses textos, eles são impressionantes. Olha só, Romanos 12, a partir do versículo 18, diz assim: se possível, quanto depender de vós, tenha paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. Tende paz para com todos os homens. Tende paz para com todos os homens. Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dei lugar à minha ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, e aqui vai mostrar aquilo que confronta o malfeitor. Olha só o versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe o que comer. Se tiver sede, dá-lhe o que beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Ou seja, mostre para que a consciência dele entenda e sofra consigo mesmo, sem que você faça nada. E no versículo 21, então vai dizer: não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E aqui está a grande receita de você vencer o malfeitor. O malfeitor, ele quer te atingir. O malfeitor, ele quer te tirar do plano de Deus. O malfeitor, ele às vezes ele até chega perto de você, mas ele te beija com um beijo de traição. Ele te dá um abraço de morte. Ele tem um desejo interno de querer vencer você. Esse é o malfeitor. Ele não quer vencer num todo, ele não quer vencer para conquistar algo que é bom, saudável, algo que vai lhe fazer bem, algo que vai abençoar e prosperar. Não, eles ficam assim, com a mente cauterizada em querer vencer você. Esse é o mal. Esse é o problema do malfeitor. Ele não pensa mais nele, ele coloca essa vingança, essa ira, essa maldade no coração e ele torna-se um inimigo seu, na verdade, o inimigo dele. Por quê? Porque aqueles que vivem em Cristo Jesus não precisa se preocupar. Deixa, entrega na mão de Deus, né? E Deus é quem vai cuidar de tudo isso. E você vai viver a sua vida. Por quê? No versículo seguinte do Salmo 37, que eu li, então vai dizer assim: alimenta-te então da verdade. E aqui vem uma dimensão tremenda, que é a verdade. Então eu peguei algumas definições rápidas, né, por causa do tempo, mas alimenta-te da verdade. A verdade é uma palavra que tipifica Jesus. O que é a verdade? Uma espada de dois gumes. Como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12,
que a palavra de Deus é viva e eficaz, como a espada de dois gumes, que divide alma e espírito, ossos e medulas. A verdade é aquela que testifica de Jesus, né? Ele mesmo diz assim, eu sou, né? João 14:6, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade testifica Jesus. A verdade, ela pode ser dura, mas ela cura, ela liberta, ela restaura. João 8:32 diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, ela nos fortalece. A verdade, ela nos cura, a verdade separa-nos do engano, da mentira, da influência. A verdade é o antídoto de Deus em nós contra os dias maus, contra os filhos das trevas, contra as mentiras, os enganos, as armadilhas que os malfeitores fazem com você ou querem fazer. A verdade nos torna sábio. A verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é cura para quem encontra, é remédio para todo o corpo e deve ser guardado no profundo do nosso coração, como diz Provérbios no capítulo 4, a partir do versículo 20. Então, alimenta-te da verdade e você vai ter uma vida abençoada, próspera, feliz e cheio da presença de Jesus. Meu amado, essa é a reflexão do dia de hoje. Permaneça na verdade. Tudo que você for fazer, coloque diante de Jesus. Ore, entregue, ouça a voz do Espírito. Deixe a verdade entrar no teu coração e transformar o teu ser. E tenha certeza, Deus vai te fazer mais que vencedor. Então, meu amado, Deus te abençoe. Tenha um dia extremamente abençoado no nome de Jesus Cristo e alimenta-te da verdade. A verdade hoje está diante de nós, que é o próprio Jesus e a sua palavra. Que Deus te abençoe, rique e poderosamente. Amo amar vocês. Amo ser pastor de vocês. Deus os abençoe.